Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sexta-feira, 15 de novembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Feriado da Proclamação da República. No programa de hoje, uma reportagem procura mostrar a importância da data e os reflexos dessa conquista nos dias atuais. Você confere também mais duas reportagens da terceira série da Rede Prosa sobre o chimarrão e os processos da erva mate. Na agenda cultural, confira opções de shows, teatro e as estreias do cinema para você aproveitar os próximos dias nas cidades aqui da região. Saiba também qual será a previsão do tempo para o sábado no Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Hoje, dia 15 de novembro, é celebrada a Proclamação da República no Brasil. Em 1889, após 67 anos de domínio, a monarquia chegava ao fim. Mas será que a população lembra o real significado dessa data? Confira na reportagem de Joyce Reurich. Para mim, a proclamação da República é um momento de instabilidade política, quando a política imperial ela não estava sendo mais satisfeita pela população, e acontece então um golpe militar, em que os militares assumem o poder, depõem o imperador, e isso seria então uma nova política para o Brasil. Renan, que é estudante do curso de História, mostra que domina bem o conteúdo. Mas será que outras pessoas sabem o que significa a proclamação da República para o Brasil? Eu lembro que é de quando caiu o Império, Dom Pedro, por aí, né? E acho que é isso, assim. Daí depois é a República. Não faço a mínima ideia. Foi a independência do Brasil, né? Foi em 1800, alguma data assim. Lembrar, eu não lembro, mas a gente estudou e tal, data importante. Nem lembro quantos anos faz também. Uma coisa que até fiquei pensando na época da independência também, 7 de setembro e tal, antes, 20 de setembro, essas datas ninguém sabe há quantos anos faz, né? Então é uma coisa que eu acho que fica um pouco perdida na nossa memória, assim. Em 1889, teve início a República Brasileira. A partir daí, o Brasil deixou de ter um monarca, Dom Pedro II, e passou a ter um presidente, o primeiro do país, Marechal Deodoro da Fonseca. O ato do Deodoro da Fonseca foi, segundo os estudos mais recentes têm demonstrado, muito mais um golpe militar, o primeiro da história republicana do Brasil, quer dizer, a República no Brasil nasceu a partir deste golpe militar do Deodoro, foi um pronunciamento. Os partidos republicanos no Brasil já existiam há pelo menos 15 anos, mas eles não tinham tido sucesso nas urnas. O império estava frágil. A crise política, econômica e social foi um dos fatores que contribuíram para a mudança de governo no Brasil. O fator mudança de monarquia para uma república permite uma participação de civis na vida política brasileira, não é? Mais do que necessariamente a existência de um império, de um rei, de uma corte, de um substituto do rei, de Dom Pedro II, que seria a princesa Isabel. Primeiro, ela era uma mulher, a segunda, ela era casada com um príncipe francês. Então, o que se pensava na época era isso. Bom, a princesa Isabel é mulher, vai ser mandada pelo marido que é francês e não é brasileiro. Então, vamos ser mandados por um estrangeiro. Segundo a professora, a República tão sonhada por muitos brasileiros, idealizada como uma possibilidade de maior participação popular na vida política, deixou a desejar. Mas qual seria, então, o modelo ideal? Uma coisa é a ideia de república, outra coisa é a república de fato que ocorreu no Brasil. Duas coisas são importantes, a participação popular e a consciência da cidadania. E ser cidadão não é só votar. Então, o voto, inclusive que no Brasil o voto, além de ser muito importante, ele é obrigatório e isso torna problemático, porque tu não vota porque tu quer, tu vota porque tu é obrigado a votar. Aqueles ideais republicanos que são do século XIX, que passaram pelo século XX, eles estão sendo reelaborados hoje. O contexto de participação política está mudando, o contexto de representação está mudando, tá? Mas basicamente nós temos ainda muitos direitos que são lá do século XIX que eles não foram conquistados,
como escola boa para todos, o tratamento igual para todos os cidadãos na área da saúde. Eu acho que talvez hoje ela seja um pouco mais aquela república que a gente quer, ou que se entende por república, ou que todos imaginem de participação popular. Cada um de nós tem que assumir a nossa responsabilidade para a construção dessa república. A seguir, você confere as produções da UX TV de Caxias do Sul e da TV Fevale de Novo Hamburgo, que fazem parte da série especial da Rede Prosa sobre o chimarrão e os processos da erva mate. É um instante só, a gente já volta.